Tudo começou com um erro, ou pelo menos era isso que as autoridades turcas queriam fazer parecer. Em 20 de outubro de 2022, imagens granuladas mostraram um foguete sendo lançado da cidade costeira de Rize, acelerando rapidamente sobre o Mar Negro. A Turquia já tinha experiência com foguetes, mas esse lançamento foi diferente. Logo após, autoridades confirmaram o ocorrido. O país havia acabado de realizar o primeiro teste público de um novo sistema de mísseis balísticos chamado Tayfun. Hoje vamos aprender tudo sobre ele, o míssil que apareceu do nada. Agora, a apresentação de mísseis geralmente é uma peça de propaganda cuidadosamente coreografada, uma chance para uma nação um pouco presunçosa se vangloriar sabendo que seus inimigos certamente estão prestando atenção. Pense nos desfiles do Dia Nacional na Rússia, China ou Coreia do Norte, onde mísseis gigantescos são levados pelas ruas para todos verem. Sem dúvida, isso transmite uma mensagem, não? Em outros casos, pode ocorrer por um lançamento de teste anunciado, exposições de defesa, shows aéreos ou vídeos produzidos que exaltam o nacionalismo. A Coreia do Norte tornou-se famosa por esse estilo, sempre mostrando Kim Jong-un observando os lançamentos a partir de postos de comando móveis e imitando vilões de filmes. A revelação do Tayfun não foi realmente nada disso. Tudo foi imediatamente apresentado como uma revelação acidental. Talvez sim, talvez não. É difícil crer que um teste militar de alto nível seria infiltrado tão facilmente, mas coisas mais estranhas já aconteceram. Independente do que você queira dizer sobre o lançamento, ele rapidamente se tornou uma das armas mais comentadas na crescente indústria de defesa da Turquia. O míssil teria percorrido mais de 560 quilômetros ou 350 milhas antes de cair no Mar Negro, perto da cidade portuária de Sinop. Isso o tornou o míssil balístico de maior alcance já testado publicamente pela Turquia. Até então, os mísseis produzidos internamente pela Turquia permaneciam, em sua maioria, na categoria de curto alcance, mas o Tayfun sugeriu que o país estava intensificando seus esforços. O episódio de hoje é patrocinado pela Surfshark. Muitas pessoas usam Wi-Fi público sem pensar duas vezes. Em qualquer lugar, seja aeroporto, hotel ou café, seu celular se conecta e você continua o seu dia. O problema é que muitas dessas redes não são seguras, expondo mais suas informações pessoais e atividade de navegação do que você gostaria. Essa é uma das razões pelas quais eu uso a Surfshark. A Surfshark é uma empresa de cibersegurança que ajuda a proteger todos os aspectos da sua vida online. Então, em vez de pensar apenas em uma VPN, pense em proteger sua conexão com a internet, suas informações pessoais e todos os seus dispositivos em um só lugar. Muita gente não percebe quanta informação é coletada enquanto navega ou faz compras online. Cada pesquisa, clique e visita deixa uma pegada digital. O Surfshark ajuda a tornar sua atividade online muito mais difícil de rastrear. Ele também possui recursos de bloqueio de anúncios, que podem reduzir bastante o rastreamento que acontece nos bastidores. O aplicativo é incrivelmente simples de usar e uma conta cobre dispositivos ilimitados, então você não está protegendo apenas um laptop ou celular. Você está protegendo toda a sua casa. Adquira uma ferramenta e proteja sua vida online. Acesse surfshark.com/mega ou use o código MEGA para ganhar 4 meses extras de Surfshark VPN. A garantia de devolução em 30 dias, permitindo testar sem riscos. Agora, voltamos ao episódio de hoje. Rivalidades regionais. Por que a Turquia investe tanto em seu programa de mísseis? A resposta envolve rivalidades regionais antigas e incertezas sobre o futuro. A Turquia tem um histórico estabelecido de construção de impérios, mas também é uma nação relativamente jovem em sua forma atual, e há várias nações e etnias que Ankara mantém sob estreita vigilância. O Império Otomano, em seu auge, era uma força a ser reconhecida, mas seu declínio foi um processo longo e arrastado que finalmente colapsou depois que se juntou às potências centrais na Primeira Guerra Mundial. E, bem, eles perderam, não foi? Enquanto o sultanato se arrastou até 1922, foi um período de mudanças dramáticas, em que a nova República da Turquia teve que lutar pela sobrevivência.
No final do século XVII, o Império Otomano alcançou sua maior extensão, controlando cerca de 5,2 milhões de quilômetros quadrados, aproximadamente 2 milhões de milhas quadradas, abrangendo o sudeste da Europa, Oriente Médio, norte da África e partes do Cáucaso. A Turquia moderna, por outro lado, cobre aproximadamente 783 mil quilômetros quadrados, ou cerca de 302.300 milhas quadradas. Se você fizer as contas, isso representa uma redução de 85%, uma queda humilhante do auge. A Turquia perdeu territórios em todas as direções e, após a derrota na Primeira Guerra Mundial, os aliados ocuparam grandes áreas do antigo império. A capital otomana, Istambul, foi ocupada pelas forças aliadas pela primeira vez desde a conquista da cidade em 1453. De repente, séculos de raiva daqueles que viveram sob o domínio otomano vieram à tona. Com o colapso dos impérios russo e otomano, líderes armênios buscaram terras no leste da Anatólia, considerada sua terra natal histórica. As fronteiras propostas no Tratado de Sèvres teriam dado à Armênia acesso ao Mar Negro e a partes substanciais do leste da Anatólia. Então você tinha Grã-Bretanha, França e Itália, que bem, eles não buscavam exatamente a destruição total da Turquia, mas todos estavam ansiosos para se afirmar na região, não estavam? Esse período viu as terras otomanas se reduzirem a um nível quase terminal, e havia alguns temores reais de que simplesmente seriam engolidas por seus rivais famintos. Apesar do ressentimento dos armênios após o genocídio otomano na Primeira Guerra Mundial, que matou até 1,5 milhão de armênios, a principal ameaça era a Grécia. Com apoio das potências aliadas, a Grécia enviou tropas a Esmirna, atual Izmir, para assegurar território na Anatólia Ocidental, onde havia grandes populações gregas. O que veio depois foi um conflito brutal que logo virou uma disputa pelo futuro das duas nações. Sob Mustafa Kemal Atatürk, as forças nacionalistas turcas gradualmente forçaram os gregos de volta à costa. A guerra culminou na retomada de Esmirna em setembro de 1922 e no colapso da campanha grega. Centenas de milhares de civis foram deslocados, atrocidades ocorreram dos dois lados e o conflito mudou a região para sempre. O Tratado de Lausana, de 1923, definiu as fronteiras da Turquia moderna e resultou na troca forçada de cerca de 1,5 milhão de gregos da Anatólia e 500 mil de muçulmanos da Grécia. Mas mais de 100 anos depois, e com ambas as nações agora membros da OTAN, certamente eles conseguiram enterrar o machado de guerra. Certo? E oficialmente sim, extraoficialmente não. Em 1974, um golpe patrocinado pela Grécia ocorreu em Chipre, no qual a Guarda Nacional Cipriota e a EUCAB, uma organização paramilitar greco-cipriota, depuseram o presidente arcebispo Macários III e instalaram Nikos Sabson, um fantoche de Atenas, se é que já existiu um. O objetivo era simples e tão óbvio quanto possível. Hinos, uma antiga ideologia que defendia unir gregos que viviam fora da Grécia à sua pátria. O problema era que Turquia e cipriotas turcos usavam o termo Taksim, com o mesmo significado, mas voltado à unificação das terras otomanas tradicionais. Quando Chipre tornou-se independente em 1960, não obteve nem hinos nem Taksim, apenas um meio-termo vago que não satisfez nenhum dos lados. 14 anos depois, a Grécia tentou resolver a questão com o golpe de 1974, mas 5 dias depois, a Turquia invadiu. Inicialmente, a Turquia ocupava só 3% de Chipre, mas após a queda da junta militar grega e a chegada de um governo civil, avançou e passou a controlar 37% do território cipriota. Em agosto de 1974, foi declarado um cessar-fogo entre os dois lados e uma zona de segurança, também conhecida como Linha Verde, foi estabelecida e ainda hoje divide Chipre. Fronteiras marítimas e disputas aéreas entre Grécia e Turquia são frequentes desde 1974 e em 1987 uma disputa sobre exploração de petróleo no Mar Egeu escalou rapidamente. Ambos os lados mostraram força e mobilizaram exércitos até a intervenção diplomática aliviar as tensões.
Em 1996, os dois países tiveram o que só pode ser descrito como uma birra infantil por causa de uma pequena ilha rochosa, sem praticamente nenhuma importância, conhecida pelos gregos como Imira e pelos turcos como Kardak. Tudo começou quando um navio turco encalhou e foi rebocado para um porto turco por um barco grego. O capitão grego tentou cobrar uma taxa de salvamento, mas o capitão turco recusou, alegando que sempre esteve em águas turcas e não deveria pagar. Houve debate sobre soberania, mas a situação se agravou um mês depois, com a mídia dos dois países divulgando a história. Um grupo de gregos foi à ilha e hasteou uma bandeira grega. Depois, turcos fizeram o mesmo com uma bandeira turca. Membros da patrulha naval grega do navio Antóio desembarcaram e retiraram a bandeira turca. Todo o episódio foi bastante farsesco, mas ambas as nações mais uma vez colocaram seus militares em alerta e se enfrentaram. Na verdade, naquela época, ambos os governos eram relativamente impopulares e estavam enfraquecidos, então ambos viram essa postura política em relação a uma ilha sem importância como uma maneira de ganhar alguns pontos nacionalistas fáceis em casa. E houve incidentes até 2020, quando a Turquia enviou o navio de pesquisa Horus Reis para águas disputadas. Os gregos reagiram enviando sua marinha, que foi em grande parte seguida por navios turcos, resultando na colisão da fragata grega Limnos, com a fragata turca TCG Kemal Reis em 12 de agosto. Obviamente, ambos os lados culparam o outro, e por um curto período parecia que um conflito real estava prestes a explodir. Mas, então, o bom senso prevaleceu. Hoje, os dois países mantêm cordialidade, mas, sejamos francos, não deve ser preciso muito para reacender essa disputa de retaliações. A triste ironia disso é que parece ser quase totalmente direcionado por políticos. Nos terremotos de 1999 e 2023, equipes de resgate atuaram além das fronteiras, independentemente de serem gregos ou turcos. Se você precisasse de ajuda, ela viria independentemente do distintivo. Depois falamos das reclamações regionais, mas agora vamos analisar melhor o Typhoon, que provavelmente você já percebeu que significa Typhoon em inglês. O tufão é um míssil balístico de curto alcance criado pela empresa turca Roketsan. Ele é lançado a partir de uma plataforma móvel, utiliza combustível sólido e segue uma trajetória balística em direção ao seu alvo, o que significa que o míssil é impulsionado durante os estágios iniciais do voo antes de continuar em um arco de alta velocidade pela atmosfera. A Turquia divulga poucas informações oficiais, mas alguns detalhes são conhecidos. Segundo a Roketsan, o míssil Typhoon padrão mede cerca de 6,5 metros, 21 pés. Pesa cerca de 2,5 toneladas e tem diâmetro de 610 milímetros, 24 polegadas. A empresa diz que o míssil carrega vários tipos de ogivas, como explosivos potentes e fragmentação. Fontes turcas informam que o sistema tem capacidades anti-interferência e orientação via satélite para aumentar a precisão. O verdadeiro destaque do Typhoon não é tamanho ou largura, mas o alcance. A Turquia descreve oficialmente o míssil como tendo um alcance acima de 280 quilômetros ou 174 milhas, o que é vago, mas esse é o objetivo. Pelo regime de controle de tecnologia de mísseis, países são mais cautelosos ao exportar mísseis com alcance acima de 300 quilômetros. Ao não definir um número exato, a Turquia permite interpretações e evita complicações diplomáticas associadas a mísseis de longo alcance. Mas não vamos nos enganar sobre o que é o tufão. Autoridades turcas e analistas de defesa afirmam que o míssil percorreu cerca de 561 quilômetros em seu primeiro lançamento público em 2022. Isso representou um avanço em relação aos mísseis anteriores produzidos na Turquia, como o Bora, que tinha alcance estimado de cerca de 280 quilômetros. Se você olhar para um mapa da Turquia e de seus vizinhos, e então traçar uma circunferência de 561 quilômetros a partir da fronteira turca, verá que o Typhoon pode atingir alguns locais bastante importantes. Hipoteticamente, suponha que as coisas pioraram com a Grécia. Os turcos poderiam, em teoria, levar um conjunto de mísseis Typhoon até a costa, apontá-los para o leste e atingir Atenas com folga.
Grande parte da Grécia continental estaria envolvida se houvesse uma guerra. Mas a maioria dos analistas acredita que o Taifun não foi desenvolvido apenas para adicionar algum poder regional. Nos últimos anos, a Turquia tornou-se um grande nome na indústria de armamentos, e o Taifun pode ser uma nova opção atraente para compradores. A insurgência do PKK. Embora a Grécia seja há muito tempo o principal rival regional da Turquia, foi outra disputa antiga que causou mais dor, custou mais dinheiro e impulsionou a Turquia a se tornar um grande fornecedor de armas no cenário global. Em 1978, um homem chamado Abdullah Öcalan formou o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, mais conhecido como PKK. Seu objetivo era dar mais autonomia ao povo curdo e, futuramente, criar um Estado curdo independente. O problema é que o povo curdo está espalhado pelo sudeste da Turquia, noroeste do Irã, norte do Iraque e nordeste da Síria. É uma região chamada Kurdistão pelos curdos, mas nenhum país a reconhece oficialmente. Veja, poderíamos até fazer um vídeo inteiro sobre os curdos e o Kurdistão. Não caberia neste canal, mas para mantermos o foco no assunto, vamos ser breves. Os curdos são um grupo étnico iraniano indígena, com uma população entre 30 e 45 milhões de pessoas que historicamente foram marginalizados, perseguidos, violentamente reprimidos e assimilados à força. Após a Primeira Guerra Mundial, os curdos receberam a promessa de um país próprio como agradecimento. Mas depois, eles foram traídos pelo Tratado de Lausanne, onde sua suposta pátria foi dividida e repartida entre vários países. É fácil entender por que os curdos estão irritados. Por isso, Öcalan fundou o PKK para lutar contra esses países e tentar criar um verdadeiro Kurdistão. No Iraque, isso foi recebido com a crueldade sádica de Saddam Hussein, notadamente no massacre de Halabja em 16 de março de 1988, quando as forças iraquianas gasearam milhares de curdos na cidade de Halabja, matando entre 3 mil e 5 mil pessoas. Mas isso foi apenas uma parte. Durante a campanha de Anfal, de 1989, até 4 mil vilarejos foram destruídos e mais de 100 mil curdos foram mortos por soldados iraquianos. Foi um horror inimaginável. Quando Saddam enfrentou o país errado e perdeu, a zona de exclusão aérea no norte do Iraque abriu espaço para a primeira parte do Kurdistão. Mas as coisas na Turquia também foram marcadas por muito sangue. Você pode voltar praticamente o quanto quiser no tempo e vai encontrar atrocidades e um ódio profundo. Na década de 1930, autoridades turcas cometeram massacres contra curdos em resposta a levantes. As represálias sangrentas na região de Dersim em 1937 e 1938 levaram até mesmo o primeiro-ministro turco Recep Tayyip Erdogan a fazer um pedido formal de desculpas pelo assassinato de 14 mil curdos, número que os próprios curdos estimam estar mais próximo de 40 mil. A década de 1970 teve prisões arbitrárias, execuções de suspeitos, uso excessivo da força e tortura para reprimir opositores. Relatos frequentes diziam que soldados turcos levavam armas para colocar ao lado de curdos mortos e justificar os assassinatos. O PKK iniciou uma insurgência no país em 1984, com combatentes atuando principalmente no sudeste montanhoso da Turquia. No início, os combates eram localizados e envolviam forças de segurança. Nos anos 1990, a organização passou a usar homens-bomba, frequentemente mulheres. Eles faziam emboscadas contra bases militares e policiais. Com civis como alvo, a Turquia passou a rotular o PKK como organização terrorista, não mais como insurgência. Nas décadas seguintes, o conflito matou dezenas de milhares, entre soldados, policiais, militantes do PKK e civis, pressionando as forças armadas da Turquia e evidenciando falhas em atingir alvos distantes fora do país. O poder aéreo podia ser eficaz, mas era caro, dependente das condições climáticas e frequentemente limitado por considerações diplomáticas. A insurgência, ou terrorismo flagrante, como definido pela Turquia, reforçou uma lição já aprendida pelos formuladores de políticas turcos desde a Guerra Fria. A dependência de suprimentos militares estrangeiros é arriscada, pois embargos, restrições e desacordos políticos limitaram o acesso da Turquia a armas avançadas.
Assim, o governo passou a ver a produção de defesa nacional menos como oportunidade econômica e mais como necessidade de segurança diante da atividade constante do PKK. Durante a Guerra Fria, até os anos 1990, a Turquia dependia de armas estrangeiras, principalmente dos Estados Unidos e Europa. Suas forças armadas eram grandes, mas usava equipamentos importados. Você pode voltar ainda mais no tempo e ver o mesmo padrão. Quando a Turquia virou república em 1922, era uma nação em declínio, mas havia conquistado vitórias militares para estabelecer suas fronteiras. Como citado, os gregos foram repelidos, enquanto a Armênia foi esmagada na invasão que dividiu o país entre Turquia e Rússia bolchevique. No sul da Anatólia, forças francesas ocuparam grandes áreas da Cilícia após a Primeira Guerra Mundial como parte do plano dos aliados para dividir o Império Otomano. Porém, as tropas francesas, muitas vezes apoiadas por armênios locais, enfrentaram uma crescente insurgência de nacionalistas turcos. Esse combate diferia do enfrentado contra os gregos no oeste da Turquia. Contra a França, predominavam guerrilhas, cercos e levantes locais. Cidades como Marash, Urfa e Antep se tornaram centros de resistência feroz, com as forças turcas tornando a ocupação cada vez mais custosa. Em 1921, a França, cansada, assinou o Acordo de Ankara com o governo de Mustafa Kemal e deixou a região definitivamente. Apesar de ser uma potência menor do que antes, a Turquia mantinha forte vigor nacionalista. Após a Guerra da Independência, a principal prioridade da Turquia era reconstruir o país, não adquirir armas avançadas, e herdou forças armadas equipadas com material antigo da era otomana, vindos da Alemanha, Áustria, Hungria, Grã-Bretanha e França. Nas décadas de 1920 e 1930, a Turquia não tinha indústria para fabricar armas avançadas sozinha. Ankara optou por diversificar, adquirindo aeronaves, artilharia, rifles e veículos de diversos países europeus. O objetivo era simples: evitar dependência excessiva de uma única potência estrangeira e modernizar gradualmente as forças armadas da jovem república. Quando Adolf, famoso por discursos estridentes, ganhou notoriedade nos anos 1930, a Turquia aumentou os gastos militares, mas sem intenção de guerrear. Com a guerra se aproximando, o país manteve uma postura firmemente neutra, mas o governo sabia que tal posição só seria sustentável se fosse respaldada por forças armadas capazes. A Turquia buscou opções no mercado, comprando caças Hawker Hurricane britânicos, equipamentos militares alemães e artilharia francesa. Quando a guerra começou, o país foi pressionado a escolher um lado, mas permaneceu neutro até o fim, quando se uniu aos aliados. E eles foram espertos em relação a isso. No começo da guerra, a Alemanha deu equipamentos e manteve relações econômicas. Depois, Grã-Bretanha e Estados Unidos aumentaram o apoio militar para manter a Turquia ao lado dos aliados. Então, quando a paz finalmente chegou, a Turquia saiu relativamente ilesa e com um grande exército permanente, portando, digamos, uma mistura bastante eclética de armamentos vindos de todas as partes do mundo. Após a guerra, surgiu outra grande decisão: alinhar-se ao Ocidente ou à União Soviética, que já pressionava a Turquia. Os Estados Unidos notaram o risco e investiram muito dinheiro na Turquia. A doutrina Truman, de 1947, ofereceu ampla ajuda militar e econômica à Grécia e Turquia para conter a influência soviética no Mediterrâneo Oriental. Em 1952, a Turquia ingressou na OTAN e, por décadas, foi um dos maiores recipientes de ajuda militar ocidental. Ainda assim, o que incomodava a Turquia era sempre comprar ou receber equipamentos militares. Apesar de não ser ruim, nesse período a indústria de defesa turca seguia modesta, para dizer o mínimo. Em 1988, a Roketsan foi criada pelo Comitê Executivo da Indústria de Defesa da Turquia, com o objetivo declarado de estabelecer uma instituição líder no país para projetar, desenvolver e fabricar foguetes e mísseis. Os primeiros anos foram lentos e dependiam da produção chinesa licenciada, com o sistema de foguetes de lançamento múltiplo WS-1 sendo a primeira grande adição.
Segundo o acordo, a Roketsan ganhou experiência produzindo foguetes de artilharia no país, enquanto engenheiros turcos fizeram um curso intensivo em produção de motores de foguete, integração de ogivas e fabricação em larga escala. No início dos anos 1990, a Turquia focava quase só em artilharia de foguetes, não em mísseis guiados. Mas isso mudaria gradualmente ao longo daquela década. O país precisava criar capacidade industrial, instalar fábricas e treinar trabalhadores para apoiar as ambições de defesa de longo prazo da Turquia. Como diz o ditado, não corra antes de aprender a andar. A Turquia, de forma sensata, focou em dominar a tecnologia de foguetes de combustível sólido, área que acabaria se tornando um dos pilares da indústria de mísseis do país. Mas como tudo isso levaria tempo, a Turquia também precisava se fortalecer imediatamente, e isso significava comprar do exterior. Em março de 1992, sob o Programa de Vendas Militares ao Exterior dos Estados Unidos, ou FMS, a Turquia comprou 80 aeronaves, General Dynamics F-16, Fighting Falcon, principalmente caças F-16C, monoposto além de variantes F-16D, de 2 assentos. Mas havia um financiamento criativo por trás dos bastidores. A Turquia autorizou forças da coalizão a usar suas bases para lançar ataques ao Iraque na Operação Tempestade no deserto. Fechou o oleoduto iraquiano em seu território e apoiou ações pós-guerra no norte do Iraque. Mas esse apoio teve um alto custo econômico para a Turquia, porque ela perdeu receitas do comércio e da energia com o Iraque. Um grande agradecimento era necessário, mas, em vez dos Estados Unidos cobrirem todo o custo, monarquias do Golfo como Arábia Saudita, Kuwait e Emirados Árabes Unidos ajudaram a financiar a compra em compensação ao apoio turco na guerra. O relevante para esta história é que todas as aeronaves foram construídas na Turquia. Empresas turcas montaram aeronaves, fabricaram componentes, integraram sistemas e ganharam experiência em engenharia, impulsionando programas nacionais de drones, helicópteros, caças e mísseis, com muitos outros acordos previstos. A Turquia desenvolveu uma forte relação de defesa com Israel em meados da década de 1990, o que levou à modernização do F-4. E Phantom 2020 melhorias nos treinadores, F-5 sistemas de guerra eletrônica e reconhecimento, além da modernização dos tanques M60. A Turquia também comprou grandes quantidades de helicópteros de ataque. Cobra, excedentes dos Estados Unidos ao longo da década de 1990 e mais de 200 carros de combate principais. Leopard 2, A4 da Alemanha no início dos anos 2000. Mas as coisas mudaram com um grande acordo anunciado em 2007, o programa do helicóptero de ataque, T-100. T-129. Inspirado no A129 Mangusta da Itália e desenvolvido em parceria com a Augusta Westland, o projeto foi planejado para ser produzido principalmente na Turquia pela Turkish Aerospace Industries. Se o acordo do F-16 foi um começo, este representou outro avanço importante em autossuficiência. Isso deu aos engenheiros turcos experiência em projetar, integrar, testar e fabricar um sistema de armas moderno e complexo, em vez de apenas comprar um pronto. Também significava que Ankara não precisava lidar com as restrições de exportação e questões de licenciamento que frequentemente complicavam os planos da Turquia. Para o governo turco, a lição era clara. Para ter independência estratégica, o país precisava projetar e construir suas próprias armas. Nos anos seguintes, essa ideia se espalhou no setor de defesa, impulsionando investimentos em drones, blindados, sistemas navais e programas de mísseis mais sofisticados. O míssil Tufão surgiria desse mesmo impulso por autossuficiência. O Tufão faz parte de um amplo esforço da Turquia para desenvolver uma família nacional de sistemas de mísseis com alcance e capacidade crescentes. Para entender de onde veio o Tufão, precisamos voltar à sala de rendimento ou ao raio. Apesar de comprar muitas armas na Guerra Fria e depois, a Turquia teve dificuldades para obter foguetes e mísseis avançados.
O país tentou obter uma licença para desenvolver sua própria versão do sistema americano de foguetes de artilharia 270 MLRS na década de 1990, mas esse pedido acabou sendo negado. Então, para quem você recorre quando não consegue produtos americanos autênticos? Bem, você recorre à China, não é? Na verdade, os dois países já vinham trabalhando juntos há algum tempo, mas em 1997, sob o Projeto Cassar, a Turquia assinou um contrato para a produção licenciada dos foguetes chineses S-1A e WS-1B. Um ano depois, o J-600T Thunderbolt apareceu pela primeira vez. Ele pesava pouco mais de 2 toneladas, tinha um comprimento de 6,1 metros, isso dá cerca de 20 pés, e um diâmetro de 600 milímetros ou 23,6 polegadas. Ele geralmente carregava uma ogiva de 480 quilos, cerca de 1.000 libras, e tinha alcance de 150 quilômetros ou 93 milhas. Desde então, duas atualizações ampliaram o alcance para mais de 900 quilômetros ou cerca de 560 milhas. O Thunderbolt era o que a Turquia precisava, já que os ataques do PKK se expandiam além de seu território tradicional. Era um míssil balístico de curto alcance e baixo custo, produzido rapidamente no país e enviado para a linha de frente. Cerca de 100 foram construídos, mas logo precisaram de modernização. O programa Bora foi criado na década de 2010 como o próximo avanço da Turquia em mísseis balísticos modernos de curto alcance. Desenvolvido pela Roketsan, o Bora é uma arma tática de campo de batalha que atinge alvos com alta precisão a cerca de 280 quilômetros ou 170 milhas. Ele foi baseado no projeto chinês B611, com a Turquia supostamente pagando cerca de 300 milhões de dólares pelo direito de construir sua própria versão. O Bora pesava 2,5 toneladas, tinha 8 metros de comprimento e um diâmetro de 610 milímetros ou 24 polegadas. Montado em lançador móvel, carregava ogiva de alto explosivo para destruir centros de comando, defesa aérea, infraestrutura e instalações militares. O Bora foi amplamente usado em combate. Em 25 de maio de 2019, a Turquia anunciou o disparo de um míssil Bora contra um alvo do PKK nas montanhas Kandil, norte do Iraque. A região de Kandil não é um campo de batalha comum, muito montanhosa, cheia de vales e cânions profundos. Encontrar alguém lá é praticamente um pesadelo. E é provavelmente por isso mesmo que ela tem servido como um dos principais redutos do PKK desde a década de 1990. Antes do Bora, a Turquia tinha poucas opções para atacar alvos distantes do PKK, todas com limitações. Operações terrestres, nem pensar. As montanhas de Kandil eram uma posição defensiva ideal para um exército de guerrilha, e as perdas poderiam ser enormes. A artilharia era barata e forte, mas a distância inviabilizava seu uso, principalmente em Kandil. Isso deixava os ataques aéreos como a única opção, mas uma que trazia muitos riscos por causa do clima e das armas antiaéreas. Também era muito menos confiável do que se poderia imaginar. Os alvos escapavam com facilidade quando as aeronaves se aproximavam. O Bora deu à Turquia algo inédito: capacidade de ataque de precisão que atingia o norte do Iraque ou outros locais em minutos. Uma vez que as coordenadas fossem identificadas, o lançamento podia ser feito rapidamente, o míssil disparado, e a partir daí ele atingia Mach 5, a velocidade, aproximadamente 6.125 km por hora, ou cerca de 3.800 milhas por hora, significava que havia pouca esperança de alguém conseguir sair do caminho a tempo. Porque isso é realmente muito, muito rápido. Mas o que tornava isso uma melhoria tão grande em relação ao Thunderbolt era sua precisão. A Turquia afirma que o Bora tinha um erro circular provável, ou CEP, de menos de 10 metros, o que significa que, estatisticamente, metade de todos os mísseis cairia dentro de 10 metros das coordenadas exatas. O Thunderbolt era mais uma marreta de campo de batalha na base do atira e torce, enquanto o Bora conseguia atingir um centro de comando do PKK a centenas de quilômetros na maioria das vezes. E o Bora provou ser um golpe psicológico para o PKK. Para ser sincero, a organização já estava derrotada. Anos de pressão turca expulsaram o PKK da Turquia para a Síria e Iraque.
Isso fez com que as forças terrestres turcas fossem raramente necessárias, impulsionando a popularidade do governo. O uso de mísseis como o Bora, junto com drones, satélites e inteligência eletrônica, permitia ataques precisos e altamente eficazes. O Bora também mostrou que a Turquia conseguia desenvolver internamente um míssil balístico sério e vendê-lo internacionalmente. A Indonésia se tornou o primeiro país a assinar um contrato para o CAN, nome de exportação do Bora, em novembro de 2022, durante a Indo Defense Expo, em Jacarta. Os países não divulgaram dados financeiros, mas estima-se que o custo tenha sido de centenas de milhões de dólares. O primeiro lote chegou em 2025, com o segundo previsto para algum momento em 2026, sendo que os indonésios agora chamam seu míssil de ITBM-600. Isso foi muito mais que uma simples venda de armas. Enquanto a Turquia fez um comércio intenso de drones nos últimos 5 a 6 anos, sobre o qual falaremos em breve, a venda do Kandil representou o primeiro míssil balístico de fabricação turca vendido para o exterior. E isso foi algo realmente importante. O florescente comerciante de armas. E assim, após anos comprando e recebendo brindes, a Turquia se transformou em um dos produtores de armas que mais cresce no mundo. Os drones turcos ganharam atenção internacional e, às vezes, até notoriedade em conflitos na Síria, Líbia, Nagorno-Karabakh e Ucrânia. De acordo com o relatório do Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo, publicado em março de 2025, as exportações de armas da Turquia aumentaram 103% de 2015 a 2019 para 2020 a 2024. Ao mesmo tempo, sua participação nas exportações globais de armas ficou em 1,7% no mesmo período, tornando-a o 11º maior exportador do mundo, entre os 25 maiores exportadores de armamentos pesados, de acordo com esse mesmo instituto. A Turquia mostra cada vez mais que não quer depender de potências estrangeiras para tecnologia militar. Nem sempre isso foi bem visto por outros países. A OTAN observa com cautela as ambições de defesa da Turquia há uma década. O país é um membro vital da coalizão, mas isso não significa que sempre jogou conforme as regras. Antigamente, a Turquia pagava caro por armas ocidentais, permitia que outras nações usassem suas bases para grandes operações e evitava quem deveria evitar. Mas hoje em dia, esta é uma nova Turquia. Em 2017, a Turquia assinou um acordo no valor de aproximadamente 2,5 bilhões de dólares pelo sistema russo de defesa aérea de longo alcance S-400, o que, como você pode imaginar, caiu como uma bomba em Washington, Londres, Paris, enfim, escolha o lugar que quiser. Para ser justo, a Turquia queria o sistema Patriot dos Estados Unidos, mas as disputas sobre preço, transferência de tecnologia e produção local fizeram com que a Turquia mostrasse o dedo do meio para os Estados Unidos e recorresse à única nação que eles sabiam que os deixaria mais furiosos. E assim, agora você tem sistemas de defesa aérea de fabricação russa protegendo um país da OTAN. A imagem não é boa, mas o governo turco não pareceu se importar. Mesmo quando os Estados Unidos anunciaram que a Turquia havia sido removida do programa F-35 e depois que iriam sancionar a Autoridade de Aquisição de Defesa da Turquia por suas transações com o setor de defesa da Rússia, os turcos, em geral, deram de ombros e as coisas seguiram em frente. A Turquia também causou polêmica com suas operações na Síria, que podem ser amplamente descritas como bombardear o ISIS, enquanto usava isso como uma desculpa conveniente para atacar os remanescentes do PKK ao mesmo tempo. Assim, alguns países europeus impuseram restrições temporárias à exportação de armas para a Turquia após a ofensiva de 2019, o que só aumentou sua determinação. Ela precisava de uma indústria de defesa nacional para equipar suas forças armadas sem depender de governos estrangeiros, que poderiam atrasar ou cancelar programas de armas essenciais em caso de desentendimentos. Cada vez mais, ela estava disposta a ser o jogador astuto que conseguia o que precisava dos dois lados. Fazia negócios com Rússia e Ucrânia, irritando ambos, mantinha-se na OTAN comprando armas do arqui-inimigo e antagonizava gregos, franceses, suecos e outros. Em 2022, após testar o Typhoon, o presidente Erdogan disse publicamente,
agora começamos a construir nossos mísseis. Claro, essa produção assusta os gregos. Ao mencionar Taifun, o grego se assusta. Disseram que atingirá Atenas. Claro que vai atingir. Fim da citação. Esta é agora uma nova Turquia ousada, e aparentemente ela vai fazer o que diabos quiser. Taifun 2.0. Nos últimos anos, exposições de defesa turcas começaram a revelar projetos de mísseis maiores e mais ambiciosos. O Sank, um sistema de mísseis balísticos, foi muito comentado por supostamente ter alcance superior ao Tufão. As informações sobre o Sank seguem muito restritas, mas autoridades turcas e a mídia indicaram um míssil com alcance superior a 2.000 quilômetros ou 1.240 milhas. Agora, se isso for verdade, coloca a Turquia na verdadeira elite do clube dos grandes mísseis. Em abril de 2026, a Turquia divulgou uma imagem do presidente Erdogan diante de vários mísseis identificados por nomes. O maior, provavelmente o Seng, estava sem identificação, mas tudo aquilo foi tão sutil quanto se Erdogan tivesse sido fotografado com um par de óculos escuros, um cigarro pendurado na boca, o dedo do meio levantado e vestindo uma camiseta escrita: "Foda-se a Grécia e foda-se o PKK". O nome Seng significa guerra ou batalha em turco, reforçando o motivo de a Turquia buscar armamentos assim. Em relação ao Taifun, ele também recebeu uma grande atualização hipersônica, com o Taifun Block 4, revelado na exposição de defesa IDEF em Istambul em 2025. O míssil chamou atenção pelo tamanho. Comparado ao Taifun original, o Block 4 parecia enorme. Relatórios sugeriam que o míssil media aproximadamente 10 metros, cerca de 32 pés de comprimento e pesava cerca de 8 toneladas. Isso o deixava muito maior que a versão anterior, que pesava cerca de 1/3. O aumento foi tão substancial que alguns viam isso menos como uma simples atualização e mais como um míssil totalmente novo compartilhando o nome Taifun. Apenas especulamos, mas ele deve ter mais alcance, ogiva mais pesada, ou sistemas de orientação e voo mais avançados. Ou talvez simplesmente os três juntos para fazer Atenas suar só um pouco mais. Parece que o alcance mínimo seria de 1.000 quilômetros, com alguns sugerindo que poderia chegar a 3.000, em velocidades de até Mach 10. Isso dá cerca de 12.000 quilômetros por hora, aproximadamente 7.600 milhas por hora. Agora veja, temos que ter em mente que parte disso pode ser exagero, feito para inflar essas capacidades ao máximo, mas na verdade a gente simplesmente não sabe. O que sabemos é que a Turquia moderna chegou e não se importa com o que você pensa dela ou a que grupo você possa pertencer. Tufão representa o auge de uma mudança que levou séculos, de um país dependente de armas estrangeiras para um que está cada vez mais capaz de projetar, fabricar e exportar as suas próprias. A Turquia está fortemente armada e, pelo preço certo, pode permitir que você explore seu crescente catálogo de armas. Obrigado pelo catálogo!